essa palavra muito conhecida, no livro de Atos, no capítulo 9, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo, o versículo 10 a seguir. Que o Senhor tome toda a primazia nesta hora, que Ele tenha liberdade para manifestar o seu querer e a sua vontade. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E em visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos seus olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que eu possa dar continuidade a esta palavra, eu tenho que voltar um pouco na história para entender quem era Ananias. Muitos já ouviram falar de Ananias, mas não eu creio nesse contexto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ananias era um servo de Deus como eu e você. Mas Ananias vem de uma época em que a cidade de Jerusalém estava sendo perseguida. Perseguida por causa de quê? E por que motivo? Por causa do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que já tinha falecido, já tinha ressuscitado e já estava na direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E estava naquele lugar para fazer a vontade de Deus. Ananias, por saber que a perseguição estava muito grande, diz a palavra do Senhor, que ele saiu dali da Judéia e foi para a Síria, precisamente na cidade de Damasco, que fica a 240 quilômetros de Jerusalém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Só a peregrinação que ele fazia era muito dura e muito difícil, porque era feita em lombos de animais. Isso tudo procedeu porque um certo homem chamado Saulo estava cheio de conhecimento da palavra de Deus e achava-se que aqueles homens que serviam a Jesus Cristo eram homens de uma seita qualquer que não dignificava o nome do Deus poderoso, porque Saulo sabia que aquelas escrituras que ele estudava nos cursos de teologia com um professor muito conhecido por nome Gamaliel, o instruiu em conhecimento, e ele achava que aquela pregação, aquele ensinamento de Jesus Cristo não procedia da parte de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas na verdade era um ledo engano. Por mais que ele tinha no seu coração o zelo pela palavra de Deus, ele não conhecia a verdade, ele não conhecia o Deus poderoso, ele não conhecia aquele Deus que eu e você conhece, ele não conhecia esse Deus que nos fez estar aqui nesta noite para exaltar e glorificar o nome de Deus. E engrandecido é o nome do Senhor. Então, partindo ele junto com outros irmãos para a cidade de Damasco, creio eu que ele fez a sua habitação, vivia ali tranquilamente,
perseguição. Agora eu entendo, irmãos, que às vezes Deus prepara situações difíceis para que os homens saiam da sua posição de comodidade. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Por isso que eu não olho para a vida de Saulo como simplesmente um perseguidor, mas um agente de Deus para que os homens despertassem da sua vida, não permanecessem somente ali em Jerusalém, somente em Judá, mas que a palavra do Senhor fosse pregada nos confins da terra. Louvado seja Deus. Então Ananias estava ali no bem-estar da sua casa, descansando, creio eu, já da sua vida, na sua idade já velho, creio eu assim, ou meia-idade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele estava cômodo, e o Senhor chega para ele, creio eu, falando mansamente, com a voz tranquila, e dizendo a ele para fazer uma missão esta que era ir de encontrar um homem que ele já tinha ouvido falar, o homem que tinha perseguido muitos, o homem que viu o primeiro mártir acontecer na sua frente, que o sangue daquele mártir estava sobre ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ele temia, porque ele sabia que a notícia já tinha já tinha alcançado Damasco, porque ele saiu de Jerusalém com cartas, porque se ele encontrasse um desses homens que simplesmente que exaltasse, que glorificasse o nome de Deus, como eu e você faz hoje, com liberdade, com tranquilidade, ele diria: como eu posso sair, Senhor, daqui e até esse homem? Eu ouvi falar muito desse homem, eu não posso ir até ele. Mas Deus insistia: vai, eu quero que você vá, eu quero que você ore por ele. Louvado seja Deus. E ele não sabia, e Deus começou a revelar: olha, eu já estive com ele, eu apareci para ele no caminho de Damasco, ele recebeu a minha presença, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eu falei com ele, disse como ele tinha que proceder, e ele foi, se recolheu, ficou 3 dias jejuando, orando, buscando, e não enxergava mais nada. Louvado seja Deus e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero que você vá até ele, faça essa missão eu te entrego. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Digo mais, queridos irmãos, Deus tem colocado no meu e no seu coração para executar algo, mas as dificuldades desta vida tem dito para mim e para você para parar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas Deus nesta noite está dizendo: prossiga, avante, prossiga, porque é chegado o dia, é chegado o momento. Louvado seja Deus. Ninguém, eu creio que nunca vi alguém falar de Ananias. Será que no lugar dele, será que eu e você se prontificava em fazer isso? Se prontificava em até um perseguidor? Se prontificava a ir a uma pessoa que te acusava, que ia então com certeza tentar tirar a tua vida? Será que eu ia mesmo? Temos que nos perguntar. Mas no dia de hoje não é diferente. A violência, as drogas, quantas crianças estão aí sendo influenciadas por mais companhias, por mais amizades, vizinhos, e você não tem coragem de falar com essa pessoa. E Deus tem conversado com você várias vezes, porque você não conversa com ele. Às vezes é seu amigo de infância, ou um colega, ou um conhecido de infância, que se deixou envolver por essa ilusão. Porque o maior prazer que o homem tem nessa vida não é o carro, não é o poder, não é nada, é a presença do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava orando, eu falava: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, permanece comigo, porque eu sei que tu és o meu verdadeiro amigo. Quando todos me deixarem ou esquecerem de mim, o Senhor, porém, não me deixa, está sempre do meu lado. Era essa convicção que Ananias tinha. Por mais que ele tinha medo, ele disse: Senhor, mas segundo a tua palavra eu irei, segundo essa apresentação e essa missão eu executarei, porque eu tenho certeza, assim como foi lido aqui, louvado seja Deus, foi cantado também, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, no Salmo 91, 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu porém não serás atingido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ananias não imaginava quem seria Saulo depois de receber o batismo. Quem seria Saulo? A palavra de Deus diz que a partir daquele momento o nome dele é mudado por Deus.
Deus, ele deixa de ser Saulo para ser Paulo, deixa de ser um perseguidor para ser um perseguido, deixa de ser um acusador dos cristãos para defender a causa do cristão. Quantas vezes ele chegava anunciando: eu me converti, verdadeiramente agora eu sou crente, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E muitos que conheciam a sua história diziam para ele: quem é você para dizer que você se converteu? Quem é você agora para dar uma de crente no nosso meio? Mas é assim que Deus faz. Não pense que as acusações vão parar você, porque o Deus que você serve é muito maior. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. A missão de Paulo era muito grande, mas a de Ananias também não era pequena. Louvado seja Deus e engrandecido é o nome do Senhor. Eu imagino a honra dele chegar naquela casa. Eu creio que bateu na porta, chamando por Judas. Tem algum homem aí chamado Saulo? Creio eu que Judas abriu a porta e disse: será que é aquele dali? Ele com a cabeça meio com medo, e olha que ele estava orando de joelho. Creio eu que as lágrimas escorriam dos seus olhos, porque eu creio que Paulo pensava assim: quantas vezes eu persegui o povo que adorava esse Deus verdadeiro, que hoje eu tenho o privilégio, a honra e a satisfação de recebê-lo como único e verdadeiro Salvador. E quando ele se apresenta, ele já me diz: já sei quem é você, eu sei que você é Ananias, porque o Senhor já me mostrou que você vinha até mim para orar por mim. Louvado seja Deus. Imagine aí um missionário chegando naquela casa e ouvindo daquele homem, daquela mulher dizendo: o Senhor já tinha me dito que você vinha aqui, porque eu precisava, eu clamava ao Senhor e o Senhor ouviu as minhas preces, ouviu o meu clamor. É assim que Deus faz. Está doendo, clame ao Senhor. Está difícil, clame ao Senhor. O deserto está sem água, clame ao Senhor, porque Ele é Deus. Nada vai te impedir daquelas promessas que Deus te fez na antiguidade. Louvado seja Deus e engrandecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Ananias, cheio de prazer, ao chegar e interceder, colocando as mãos sobre a sua cabeça e apresentando a ele a Deus. E naquele momento, como escamas caíram dos seus olhos, e ele passou novamente a enxergar. Creio eu que ele levantou, dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor e dizendo: agora eu vou fazer o que ele tem me dito, eu vou levar a palavra aos gentios, que eu fui chamado para isso. Quantas dificuldades ele enfrentou, quantas dificuldades passou, mas ele não desistiu. Até mesmo aqueles que eram crentes, como Pedro, que quando via Paulo dizendo: olha, eu tenho que pregar aos gentios, e Pedro dizendo: olha, eu andei com Jesus, eu jantei com Jesus, eu tomei café com Jesus, eu ceiei com Jesus. E ele me dizia sempre: permaneça em Jerusalém, até quando do alto você é revestido de poder. Pregar em Jerusalém, em Samaria, depois na Judéia, depois nos confins da terra. E ele via que Paulo vinha fazendo um retrocesso, vinha pegando as últimas coisas e trazendo a palavra, indo para o final da história, para o final da lista, para fazer a obra do Senhor. E ele não entendia, entrou em contradição no pensamento dele. Ele dizia assim: mas como pode? Jesus Cristo passou a vida toda falando conosco que temos que estar pregando aqui na Judéia, e porque esse vem dizendo que tem que pregar primeiro para os gentios? Oh Deus tremendo, eu não entendo. E isso foi um motivo de contenda, foi um motivo de não entender o propósito de Deus. Olha, aqueles irmãos, a palavra de Deus aqui para mim e para você. Muitos não entendem o teu ministério, muitos não entendem o teu chamado, mas você tem que dizer para você mesmo: mas Deus me chamou